vocês sabem, eu sempre trago, né, quem já está acostumado com a nossa rotina de estudo do livro dos Espíritos, eu sempre procuro trazer a imagem do nosso Mestre Jesus para dar continuidade a esse momento de harmonia, a qual é criado pela oração, pela prece, que hoje foi feita pelo nosso irmão Manelzinho, a preparação que Antônio sempre faz essa introdução, ele vai agradecendo à equipe espiritual, aos nossos irmãos, mentores, aos nossos queridos anjos de guarda, aqueles que nos incentivam, aqueles que promovem o nosso bem-estar, vamos dizer assim, nesse momento. De certa maneira, eles acabam nos influenciando para que a gente encontre essa nossa harmonia e esse momento tão necessário. E eu gosto sempre de trazer a imagem do nosso Mestre Jesus. Aí é uma das tantas vezes que ele adentra os templos para fazer a sua pregação, para chamar a atenção, principalmente dos fariseus, considerados doutores da lei, aqueles que eram os guardiões das leis judaicas, trazida por Moisés. Então, nós já adentramos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos debater, trazer esse tema. Já foi feito algumas postagens, e é muito interessante a gente, nesse segundo momento, dessa nossa terceira passagem, né, para alguns e a primeira para outros, mas isso não importa, trazer sempre a reflexão, sempre trazer esse momento, não só do conhecimento da palavra, mas trazer para nosso íntimo, trazer para nossa reflexão. E aí vocês estão vendo o nosso Mestre Jesus. Eu gostaria de passar uma mensagem hoje, trazendo de Mateus 5, verso 33, quando ele ensina a respeito de juramentos. E com essa imagem de Jesus, vou fazer a leitura desse fragmento do Evangelho. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. E aí, a nossa primeira reflexão da noite com o nosso Mestre Jesus é que sua palavra seja sim, sim e não, não. Nosso Mestre Jesus já procura nos ensinar, trazer a retidão do nosso dia a dia, procurar, na nossa rotina diária, sermos honestos conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso derredor. Buscar trazer a nossa conduta de forma honesta, principalmente aqueles que estudam o Evangelho, têm conhecimento da imortalidade da alma, sabem das provas a qual nós estamos aqui buscando vencer, provas que fomos nós mesmos que pedimos para passar, aqueles que não tiveram condições de, num processo reencarnatório, no seu próprio processo reencarnatório, opinarem devido às quedas de vidas passadas, tiveram auxílio de irmãos preparados, especialistas nessa área, e auxiliam no melhor projeto que você poderia ter. Então, quando você olhar, refletir e pensar que está dando tudo errado, que não é dessa forma, que você não queria assim, lembre que foi você mesmo que procurou e pediu essas provas para você evoluir. O nosso Mestre Jesus, quando ele nos ensina nessa passagem, ele nos pede exatamente essa reflexão. É a honradez nos nossos atos. Não precisamos ficar jurando ou negando para A, B ou C. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Não foi assim. Eu juro por isso e aquilo. Ele quer que você ultrapasse esse momento. Ele quer que você tenha essa compreensão e compreensão de vida. Nós estamos na carne, sabemos disso, das dificuldades que é refletir e tentar ter uma vida
com o entendimento do mundo espiritual aqui, envolto em tantas questões e principalmente nessa forma de constrangimento dos nossos sentidos. Muitos dos nossos conhecimentos e virtudes, elas têm que ser despertadas através do trabalho. O nosso Mestre Jesus está aí nos dando outra lição. Se quisermos entrar no reino dos céus, no reino do Pai, temos que ser como as crianças, trazer essa pureza, a pureza da inocência, a pureza da retidão, a pureza de termos nos livrado já de tantas mazelas, de tantas paixões que nos emperram nessa nossa caminhada, de tantas atitudes que nós tomamos, às vezes, impensadas, tomamos em arrobo, como se fala, situações que poderíamos refletir um pouco mais e nos precipitamos, procuramos de imediato uma solução, quando nós sabemos que os grandes problemas e as grandes dificuldades que nós enfrentamos, primeiramente devemos acalmar e principalmente aqueles que já têm conhecimento do nosso Mestre Jesus, aqueles que estão noite a noite se trabalhando, se permitindo entrar no ensinamento do Evangelho, aqueles que já buscam se colocarem como aprendizes e mestres ao mesmo tempo. Porque quando pedimos uma tarefa, nos colocamos ali em reflexão, nos aprofundamos nela, nós estamos nos evangelizando, buscando conhecimento, colocando o Evangelho no nosso íntimo. E colocar o Evangelho no nosso íntimo é trazer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus para a nossa vida. E quando assim o fazemos, temos a condição de compartilhar, repartir, assim como essa multiplicação dos pães que o Mestre fez, que tem toda uma representação, e no momento adequado e com o conhecimento já sedimentado e amadurecido, nós vamos entrar nessas questões quando estivermos estudando o Evangelho Rede Vivo. Hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo. Estamos no capítulo 6. Estamos no capítulo 6 da vida espiritual e vamos finalizar o tema Espíritos Errantes. Finalizar esse capítulo, estamos ainda longe, são mais de 130 questões e nós vamos passear sobre elas. Como vocês estão vendo, essas são as duas obras basilares, a principal, que é o Livro dos Espíritos, a qual nós estamos estudando, e temos a Filosofia Espírita, essa obra psicografada por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E todas as questões, da questão 1 à questão 1019, ele comenta, ele aprofunda, ele moderniza, trazendo novas reflexões. Miramês, para quem não sabe, cruzou com Jesus quando ele era um daqueles ricos que perguntam e questionam ao Mestre Jesus o que ele precisa fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus traz para ele todos os mandamentos de Moisés e ele disse, mas Senhor, isso eu já faço desde criança. E ele diz, então volta, vende tudo que tens e me segue. E naquele momento, Miramês, ele não teve a coragem de desfazer todos os seus bens. Mas, no segundo momento, com aqueles que estudaram a sua biografia, no segundo momento que ele vem, em uma das suas encarnações aqui para o Brasil, ele vem, advindo da Espanha, ele não perde essa segunda oportunidade e faz um trabalho belíssimo, tanto encarnado como desencarnado, auxiliando e trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos. É por isso que nós nos cercamos dessa obra de Miramês. Para mim é um privilégio, e eu queria que vocês se sentissem assim também, privilegiados de conhecer essa obra que poucos espíritas conhecem. Eu falo espíritas que se dizem espíritas,
e aqueles que se dizem estudiosos da doutrina espírita, mas que não sabem o conteúdo, não sabem a profundidade dessa obra, não sabem tão grande as reflexões que ela traz, auxiliando questão a questão do Livro dos Espíritos. Vamos caminhar pelos mundos transitórios. Nós fomos até a questão 229, já compreendemos, desculpe, estamos ainda em Espíritos Errantes. Só um momento. Apesar de estar destacado aí mundos transitórios, mas Espíritos Errantes. Leiam Espíritos Errantes, não é destacado incorretamente. Questão 230, nós paramos na 229, na qual Kardec perguntava por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes, e ele traz a reflexão de que a forma como nós nos comportamos aqui, levamos também para o mundo espiritual. Quando os espíritos dizem e falam de forma bem pontual, tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo o deixem, perdem esse defeito? Aí ele já começa a nos refletir e trazer as questões que foi levantada através de perguntas no nosso grupo, com relação exatamente a se estamos progredindo, porque é que quando estamos na erraticidade, que é esse momento de transição entre uma encarnação ou outra, nós já aprendemos isso também, se nós não melhoramos. E aí trouxemos a reflexão na questão 229, quando eles dizem, os espíritos nos ensinam que nós levamos as nossas mazelas. Aqueles que são ainda muito arraigados à matéria ainda levam essas circunstâncias, essas paixões, esses vícios, que na verdade é um vício, é aquilo que está tão forte, preso dentro de nós, que quando nós desencarnamos, nós não viramos santos. Ninguém, quando desencarna, vira santo. Santos são aqueles espíritos puros, mas esses espíritos puros passam também por processos reencarnatórios de longa duração, até que consigam se depurar e evoluírem. A questão 230, Kardec pergunta: o espírito progride no estado errante, que é esse estado entre uma encarnação ou outra, que nós vimos na questão 227, quando Kardec pergunta de que modo se instruem os espíritos errantes. E aí os espíritos respondem: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Ou seja, nós, nesse período entre uma encarnação e outra, que somos chamados de espíritos errantes, aproveitamos esse momento para estudar a nossa encarnação anterior. Marcos, nós estudamos as nossas 100 últimas encarnações, não teria sentido. Por quê? Porque à medida que nós vamos evoluindo e nós vamos adquirindo virtudes, os nossos erros, de certa maneira, alguns deles ficaram para trás. Ficar lembrando quem nós fomos ou deixamos de ser é pura vaidade, orgulho. E se nós ainda temos essa necessidade de conhecer quem fomos ou deixamos de ser, é porque ainda nutrimos no nosso íntimo essa coisa de saber se nós fomos algum espírito famoso, se fomos da corte de Napoleão, se as meninas... será que eu fui daquela época de usar aqueles vestidos, aquelas joias maravilhosas? Aí nós percebemos que ainda estamos caindo. Então não tem sentido. O que nós continuamos estudando é que a encarnação passada nós vamos estudar os nossos erros, porque se ainda o cometemos, é porque trazemos de outras encarnações centenas atrás e não conseguimos superar. E o que nos importa é saber, dentro do nosso projeto encarnatório passado, aonde foi que nós erramos. Para quê? Para tomarmos atitudes diferentes, estudarmos e recebermos orientações novamente, para daí sim voltarmos mais uma vez e tentarmos superar as nossas faltas passadas.
Então, é isso que os Espíritos falaram, e é essa caminhada que nós fizemos, questão a questão, tentando trazer essa reflexão sobre esse tema de espíritos errantes. E aí, os Espíritos respondem quando Kardec pergunta: o espírito progride no estado errante pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, nós vamos ser orientados, aqueles que já têm um conhecimento, aqueles que já estudaram algumas obras espíritas, principalmente a de André Luiz, que demonstra os inúmeros mundos, as inúmeras escolas, universidades, postos avançados de cura, de locais onde você pode descansar, né, como esses mundos transitórios, como nós já estudamos também e refletimos sobre ele, que são mundos que, mesmo que não tenham ainda na sua atmosfera a possibilidade de existir vida como nós conhecemos aqui, eles ainda servem para esses espíritos errantes poderem lá pousar e, de certa maneira, vamos dizer assim, tomar um fôlego, né, diante desse momento que ele vive, que também é transitório, tudo é transitório, a lei do progresso ela é infinita e vai sempre avançando, e nesse momento ele procura exatamente agregar esse conhecimento, carregar as baterias, refletir. E a grande prova é quando nós encarnamos, aqui na Terra, aonde nós colocamos e podemos colocar em prática tudo aquilo que ensinou. Mas aí você pode perguntar: Marcos, mas quando a gente vem para cá, a gente esquece de tudo. Nós não esquecemos de tudo. Nós temos dentro de nós reminiscências. Nós temos dentro de nós o que chamamos de intuição. Nós já sabemos e sentimos pela ambientação aonde nós estamos errando, aonde nós estamos melhorando, e sabendo que sempre na noite, né, nós voltamos à pátria espiritual para aqueles que têm condições de se colocarem nessa harmonia, através de uma prece, de uma leitura edificante antes do sono, se colocar à disposição para exatamente sermos amparados, acolhidos, direcionados para a nossa família espiritual, para que possamos, de certa maneira, em conversas, né, com esses espíritos familiares, muitas vezes vimos e acordamos com a lembrança, né, uma lembrança de uma ideia, ou seja, da intuição de fazer algo, ou às vezes você vai dormir pensando em algo que você queria resolver e de repente você no dia seguinte você já traz não digo uma solução imediata, mas ele diz assim: faça isso. Cara, eu acordei hoje com vontade de me matricular num curso falando sobre isso, por que será? E quando você vai ver mais na frente, quando você segue essa sua intuição, é porque um pouco mais na frente vai surgir uma oportunidade para você e você teria que estar qualificado. Então, aquela solução que você estava procurando, você trouxe de reminiscência de um sonho, que nada mais é quando você vai para a parte espiritual e adquire esses conhecimentos em volta, com essa reminiscência, com essa lembrança, e você acredita e pratica a ação, né? Você se movimenta, você se permite sair da sua zona de conforto e se movimentar. E é assim que você vai progredindo. Nós estudamos, nos aperfeiçoamos, mas é aqui na carne que nós vamos realmente progredindo, é aqui que nós temos que vencer. E se vencermos, né, tendo essa consciência do mundo espiritual, melhor ainda. A gente vai passar menos tempo aqui e vamos ter menos encarnações necessárias. O nosso irmão Miramês, ele começa com a sua reflexão para essa questão 230, né? Quando o Espírito pergunta se o Espírito progride no estado errante. E Miramês, ele fala que a carne é uma escola grandiosa, onde aprendemos com os recursos dos problemas, da dor, dos infortúnios, enfim, do Calvário, a despertar os nossos valores que nos ajudam a nos libertarmos das paixões perniciosas.
Vejamos os grandes santos que, sofrendo todos os tipos de dor, empregam variados sacrifícios para ajudar os outros, e nada os impede de dar exemplos de serenidade e de amor ao próximo. São luzes que Deus acende na terra, pela quais os sofredores de todos os tipos encontram alívio e se empenham nas mudanças íntimas, pela força dos exemplos desses missionários do bem. Nós vimos que no mundo ao qual nós estamos habitando, existem ordens diferentes de espíritos. Existem aqueles espíritos que são um pouco mais evoluídos, que já têm o bem no seu íntimo. Tem aqueles espíritos que são a maioria da terceira ordem, que ainda tem as paixões muito fortes dentro de si, a vaidade, o orgulho, entre outros. E tem aqueles espíritos puros que vêm em missão, e isso é algo muito raro, a gente sabe, vêm em missão para que com a sua luz, como foi o Mestre Jesus, com a sua luz possam nos servir de guias. Então nós temos esses irmãos que servem de exemplo, tantos que tem aí, né? Chico Xavier, por exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e outros aí que é Buda, e todos aqueles que trouxeram religiões, a indiana principalmente, tantos daqueles que nos permitiram colocarmos eles como paradigma, né? Que o nosso maior paradigma de perfeição aqui na Terra é nosso Mestre Jesus, mas esses nossos irmãos sim servem. Tivemos os grandes exemplos dos apóstolos, que também são paradigmas nossos, homens que foram criados como todos nós, simples e ignorantes, mas que souberam tratar as suas mazelas morais. E aí nós temos outro grande exemplo, que é Saulo, que se transformou em Paulo, que mesmo cometendo tantos crimes em nome de Deus, por total ignorância, por achar que estava ali defendendo a palavra de Deus, estava sendo realmente um soldado de Deus, ele era cego por aqueles ensinamentos, né, o radicalismo. Nós sabemos que todos os excessos são desarmonias, né, nos dois sentidos. Os excessos, o excesso de amor, ele se transforma em posse, é desarmonia, né? O excesso que nós temos no nosso dia a dia, e aí nós levamos em todas as nuances, até quando você toma água demais faz mal. Então, todos os excessos são, de certa forma, desequilíbrio. Devemos sempre buscar o equilíbrio nas nossas vidas, em todos os aspectos. Miramês, ele continua aprofundando, quando ele fala que as religiões são meios que o Senhor usa para ajudar as almas em caminho, e com a maturidade de muitas, as bênçãos maiores chegam com o nome de Espiritismo. A princípio, muito combatido, porém, os homens pouco evoluídos não conseguem apagar o sol com um simples não. A vontade de Deus é sempre confirmada pela presença da caridade e do amor. É importante refletirmos sobre isso. As religiões são meios que o Senhor usa para ajudar as almas em caminho. Todas as religiões, meus irmãos, de certa maneira, elas atendem o propósito para aqueles que são direcionados. Uma vez estava escutando uma reportagem sobre o trabalho que os evangélicos fazem nos presídios. Muitos das religiões evangélicas, eles fazem um trabalho que inclusive é muito bem retratado naquele filme Carandiru, que tinha a necessidade, né, do pastor com aquela oratória, com aquele tom de voz estridente, né, pregando a palavra de Deus daquela forma tão exacerbada, tão firme, né, tão forte. E eu não me lembro agora onde foi que eu vi esse vídeo,
que tinha um debate, né, interreligioso, e um daqueles que estavam ali em debate disse assim, para aquelas pessoas que estavam ali, a única forma deles compreenderem a religião, né, ter esse contato com Deus, teria que ser daquela forma. O espiritismo, que se fosse entrar, né, e nós temos o exemplo de Chico, que também entrou lá no Carandiru, o espiritismo já seria um pouco mais difícil de levar a palavra para alguns daqueles irmãos, porque muitos não compreenderiam, devido à rudeza de alguns, aquela forma de pregação e de tentativa de trazer o conhecimento do Evangelho surtiria efeitos. E outro colega, né, outro colega nosso aqui, amigo nosso, estava sendo feito comentários, né, a respeito de outras religiões que nós conhecemos, que inclusive tem aqui em Natal, uma grande igreja, um grande templo, e um dizia que ele só pensa em dinheiro, não sei o quê, e eu acho que as pessoas que vão lá não se salvam, não sei o quê, e ele disse assim, rapaz, eu discordo de você. A gente sabe, né, que existe os desarranjos por esses irmãos que se utilizam da palavra e usam a Bíblia para se mercantilizar, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que procuraram lá foram tocadas, saíram de lá diferentes, tiveram as vidas modificadas. Não digo todos, mas alguns conseguiram, mesmo, né, dentro daquele contexto que a religião traz. Então, nós devemos sempre olhar as outras religiões como Miramês nos chama a atenção. Meios que o Senhor usa para ajudar as almas em caminho. Se nós sabemos que cada uma está trilhando um caminho e todos nós somos diferentes, aqui no grupo mesmo, todos nós estamos em níveis diferentes, níveis morais, intelectuais, de vivência de vida mesmo, de conhecimento de vida, mas que todos nós estamos tentando trazer essa harmonia para a nossa vida. E nós vamos aprendendo uns com os outros. Todos nós estamos aqui e compreendemos e estamos estudando o Espiritismo. O Espiritismo, ele em nenhum momento vem dizer que é uma doutrina salvadora, como alguns pregam, que só quem estiver no Espiritismo é que vai ser salvo, só quem estiver na religião tal vai ser salvo, quem que não tiver vai para o inferno. E nós já vimos que esse inferno não existe. Tudo é consciência. Somos nós que nos colocamos nesse nosso inferno consciencial. É tudo mental. Nós criamos os ambientes, criamos as nossas dificuldades. Como assim, Marcos? A dificuldade que eu tenho, sou eu que estou criando? Analisem, meus irmãos, analisem o nosso dia a dia. Analisem o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós desejamos, porque nós sabemos que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Em certos momentos, são eles que nos conduzem, porque nós permitimos, abrimos portas e deixamos ser conduzidos por eles. Então, devemos sempre ter esse olhar benevolente com as outras religiões. Temos que ter esse olhar para nós mesmos, para sabermos que ainda estamos numa longa jornada em busca da perfeição, mas estamos, mas já demos o primeiro passo. Kardec pergunta na questão 231, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Os espíritos respondem, mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz, e então procura os meios de alcançá-lo, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme a sua vontade, o que constitui para ele
uma punição. E aí, voltando, né, a minha fala, foi exatamente quando nós não compreendemos o nosso dia a dia e achamos que estamos sendo punidos na nossa reencarnação. Mas, na verdade, é porque a única forma de nós aprendermos é pela dor. Todos nós, meus irmãos, não viemos à Terra para sermos infelizes. Não viemos para sofrer penas eternas que não existem. Todos nós estamos aqui na Terra para sermos felizes, mas nós ainda não sabemos procurar a felicidade. Alguns se desbanderam para os bens materiais, estudam feito loucos para aquele concurso que vai lhe dar a sua tranquilidade para a aposentadoria. No primeiro dia que ele passa no concurso, no seguinte, ele já está pensando no dia que ele vai se aposentar para não fazer mais nada. E aí é nesse momento que ele começa a decair, a jogar o seu processo reencarnatório fora, porque nós não fomos criados para ficar na ociosidade improdutiva. Nós não fomos criados para ficar na inércia. O nosso Pai continua criando mundos, criando espíritos. O livro dos Espíritos nos tem essa resposta. Ainda são criados, ainda hoje, espíritos, sim. A criação continua. Ela não para. Mundos são criados para serem habitados, para servirem de morada e de casa. Então, relegar o nosso Pai àqueles seres, né, que o homem já gosta de fantasiar e de colocar o Deus, né, esse nosso Deus uno, como aquele deuses, os deuses do Olimpo, né, aquele ser gordão, de barbona gigante, sentado, brincando com os seres humanos lá embaixo, né, colocando as dificuldades, aí bota um deusinho lá e outro cá, para melhorar a vida dos seus filhos lá embaixo, das suas criações. Né? E essa parte é bem sedimentada com relação a esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem. Quando ele fala desmaterializados, não é desmaterializado de não existir, de ser infinito a matéria, vamos dizer assim, ter um fim. Né? A matéria que nós sabemos, o ser espiritual, ele não morre, né? Ele é imortal, ele não se destrói. Desmaterializados é exatamente esses que ainda estão muito presos, então devemos ser menos, né, presos aos bens que nós adquirimos, porque nós só apenas usufruímos dele. Você não tem o seu carro, você não tem sua casa, você não tem suas joias, você não tem nada. Você usufrui de tudo. Nós usufruímos daquilo que nós temos, dessa matéria densa, que é necessária para interagir e evoluirmos com ela. Se temos muito, nos perguntemos por que é que eu tenho muito? Por que é que eu tenho dinheiro para umas 3 ou 4 encarnações? Por quê? Para deixar só para a minha família? O nosso excesso, meus irmãos, pode ser o necessário para muitos. Não esperemos ter muito para auxiliar. Nós podemos auxiliar com um pouco, com uma palavra, com um olhar, com um bom dia, boa tarde, em sermos melhores. E Miramês, ele aprofunda essa questão quando ele traz: muitos chegam ao mundo espiritual provindos da carne, cheios de mazelas e paixões que o fazem sofrer pelos processos de lembranças indesejadas. Para se esconderem das regressões da memória, pedem imediatamente para voltar à carne, que lhes abafa as fortes lembranças dos fatos acontecidos, de modo a surgir nos seus caminhos como problemas, dores e decepções, e uma gama de sofrimentos para limpar a consciência entulhada de processos mentais criados por eles mesmos. A reencarnação é uma bênção de Deus para as criaturas, como sendo uma esponja mágica sorvendo todos os resíduos mentais desprendidos dos desconcertos da mente.
Miramês, ele nos traz mais ainda a mente, o pensamento, as nossas criações, as nossas atitudes, tudo, meus irmãos. Todas as reflexões que nós estamos fazendo, todas as mazelas, elas não apontam para ninguém, não. Ela não está apontando para A, B, o meu problema é por causa de fulano, ciclano, beltrano, não. Todas as soluções e todas as origens dos problemas estão apontadas para nós mesmos. Nós herdamos de nós mesmos. Tudo que nós passamos nesse nosso momento, nós herdamos de vidas passadas, de atos que praticamos em desacerto, em desalinho. Somos nós os responsáveis. E quem é o responsável, vamos dizer assim, onde é que está a solução para todos esses nossos problemas? Em nós mesmos. A solução está em nós mesmos. Nós devemos buscá-los. Primeiro, começando a nos conhecermos. Depois, procurando exatamente valorar aquilo que merece ser valorado. Darmos e nos debruçarmos sobre determinados afazeres no nosso dia a dia que nos eleve, nos agregue valor espiritual, moral, intelectual, mas sempre buscando o conhecimento de nós mesmos para podermos progredir e nos livrarmos desses resíduos mentais que nós desprendemos com o nosso falar, o nosso pensar, porque nós sabemos que tem pessoas que quando falam, o ambiente se transforma, tanto para harmonioso, quanto para totalmente desajustado. Pessoas que, às vezes, pelo tom de voz, já provocam um desajuste no ambiente, devido à forma agressiva de falar. Nós vamos partindo para a questão 3.2, a penúltima. Quando Kardec pergunta, os espíritos errantes podem ir a todos os mundos? E os espíritos respondem que dependem. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida tenha se elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-lo mais tarde. Na obra de André Luiz, nós vemos a dificuldade de André e de outros irmãos que vão chegando no nosso lado e se movimentar. Tanto é que tem todas aquelas questões dos aparelhos, né, que possibilitam o deslocamento, o aerobus, e aí vai, né? Na obra dele tem números, tipo de equipamento, tipo de carro, até carruagem a gente vê, fica meio assim, mas são relatos do mundo espiritual, não tem nada de fantasioso. Nós aqui não estamos preparados, às vezes, para se deparar com essa realidade. Mas quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós temos que reaprender a viver no mundo espiritual. Não é de pronto que você já tem a capacidade de volitação, que é a necessidade de não mais caminhar. Você ainda está preso à necessidade de gerir alimentos, como nós vimos também no nosso lar, de uma forma bem romanceada, bem opaca, ali, bem, né, uma coisa assim, mesmo só para se ter uma ideia de realmente como são esses processos de retorno. Mas que com o tempo, né, eles vão se aperfeiçoando, e aí sim tem a possibilidade de se deslocarem e ir para outros mundos, mas sempre acompanhados.
nunca saem em viagens ou em deslocamentos sem ter o auxílio de irmãos, de mentores que estão ao seu lado, lhe auxiliando e lhe protegendo. Visitam, sim, esses mundos ditosos, vamos dizer assim, mas como estrangeiros, não para viver lá, mas para que eles tenham de relance, olha, quando você evoluir, você vai poder viver num mundo como esse aqui, onde não existem mais guerras, onde o corpo é mais sutil, não se tem mais as doenças necessárias para a prova da carne, como você tinha na Terra. Aqui nesse mundo ditoso, a faixa, né, vamos dizer assim, a faixa etária das pessoas lá, a qualidade de vida delas, você pode chegar até os 500 anos, a pessoa, Toninho, 475 anos, isso aí, nasce 500 anos, né? Manelzinho lá, um jovem ainda com 18 anos, hein, Manelzinho? Então, assim, imagina ver-se, para poder dizer assim, a gente tem aquela, né, eu vou querer voltar para cá, eu vou fazer de tudo, porque é aqui que eu quero estar. Então, ele vai lá, olha, né, estuda, vê como é a vida das pessoas e volta para um novo projeto reencarnatório. E Miramês, ele começa a refletir essa questão, quando ele traz que muitos espíritos, ao desencarnarem, permanecem na atmosfera do planeta, nas condições que deixaram o corpo. A consciência da liberdade e a plenitude vem somente para aqueles que completaram a ronda da educação, nas linhas de todos os entendimentos dos ensinos de Jesus, o Cristo de Deus. Ao deixarem o corpo, muitos são convidados a passeios em mundos melhores, de maneira a estimular em seus corações uma vontade poderosa de se melhorarem moralmente. Essas viagens não se faz a sós. Existem grandes almas que se dispõem a nos guiar, ensinando-nos, ao mesmo tempo, a respeitar, compreendendo as leis imutáveis da natureza divina. Comunguemos com o bem em todas as suas divisões, amemos em todas as suas amostras de luz e confraternizemos da maneira que a universalidade nos ensina, que já teremos dado um passo para a luz da verdadeira alegria. Quem vive o amor se encontra livre e de posse de qualidades que o levarão às viagens instrutivas e salvadoras para caminhos da perfeição. Esse é o nosso mestre Miramês, com tão profunda reflexão. E esse texto, eu já, de certa maneira, já tinha adentrado nele, tinha feito algumas reflexões. Vamos para a nossa última questão, fechando esse tema espíritos errantes. Quando Kardec pergunta, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? E os espíritos respondem que frequentemente, a fim de nos ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. E aí trazemos a reflexão de Miramês, quando ele fala que os espíritos purificados descem aos mundos inferiores e fazem isso com frequência. Mundos inferiores, meus irmãos, é o nosso. Para ajudarem no progresso dos irmãos ali estagiados, por força do mesmo progresso. Essa é a bondade de Deus se fazendo pelos canais de seus filhos despertos pela verdade. Quantos deles se encontram trabalhando na terra, envolvidos nos fluidos da carne e fora dela, aliando-se com as forças da natureza, as quais conhece com profundidade. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é, pois, o convite de Jesus aos habitantes da terra, para que essa humanidade silencie os aparelhos de carnificina e gaste os recursos no alívio aos que sofrem, despertando assim o homem de luz, dentro do homem que ainda vive nas trevas da ignorância. Mas, graças a Deus, o aviso de Jesus já se encontra no meio de todos os povos. Ouve-o quem tiver ouvidos para ouvir. Os tempos são chegados, meus irmãos. O progresso em todas as latitudes é prova de que os mensageiros da verdade estão comandando as inteligências,
mesmo que seja nas limitações que o respeito ao livre arbítrio impõe. Mas, mesmo assim, muito tem sido aproveitado e o mundo está às portas da transformação, de sorte que Jesus ficará mais visível nos corações e possam todos escutar a sua voz. A paz seja convosco. Muitos espíritos medianos já se encontram no corpo físico, cuidando da lavoura do Mestre, com a semeadura de luz que desperta a promessa da fonte de água viva nos corações. O Cristo está ciente dessas verdades e suas mãos divinas os acompanham para que o celeiro se faça com brevidade. Finalizamos trazendo algumas reflexões, 5 apenas, de todo esse capítulo, de todas essas 13 questões que nós caminhamos. E uma dessas reflexões é que espírito errante é aquele que aguarda uma nova chance de reencarnar. Enquanto isso, estuda o seu passado e tenta conciliar o seu novo projeto reencarnatório. Analisa onde errou, onde precisa melhorar, e assim adquire novos conhecimentos através da observação e do estudo nas inúmeras instituições existentes no plano espiritual e carnal. O tempo que o espírito passa na erraticidade vai depender de inúmeros fatores, entre eles o livre arbítrio. Espíritos puros não estão na categoria de errantes. Seu estado é definitivo. Espírito errante não é sinônimo de espírito inferior. Temos apenas graus evolutivos diferentes nessa categoria. Os puros estão excluídos dela. Os errantes, dependendo do grau de apego à matéria, não conseguem visitar todos os mundos, mas sempre acompanhado pelos seus guias, apenas entrevê-los para incentivar o seu desejo de chegarem à categoria de puros. E aí tivemos muitas outras lições, e apenas eu pincelei 5 para a reflexão final, agradecendo a paciência de todos que aqui permaneceram me escutando, trazendo a nossa grande mensagem, a nossa bandeira, que é Deus, que é divulgar, evangelizar, unificar e servir. Quando nos evangelizamos aqueles que estão nas nossas cercanias, e aí, quando assim o fazemos, estamos divulgando as religiões que para nós é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Livro dos Médiuns, é toda a obra que Allan Kardec veio codificar. Quando fazemos isso, estamos unificando todas as religiões em uma só. A doutrina espírita é a chave que nosso Mestre Jesus trouxe para descortinar e abrir tantos dogmas e tantos mistérios, e aprendemos a não questionar. E quando assim fazemos, estamos servindo a Deus, servindo a criação como co-criadores, possibilitando estarmos sempre juntos evoluindo.